Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Espaço dos Programas e hoje a gente vai falar sobre uma coisa muito interessante. Você já reparou que às vezes na sua vida amorosa você está até satisfeito, mas que a sua carreira não vai? Ou às vezes na vida financeira você chegou num ponto confortável, mas sua vida afetiva está um desastre? Então hoje nós vamos falar de alguns pontos muito importantes para ajudar você a abrir os seus caminhos na vida. Não sai daí! Coisa que a gente precisa saber, que a gente precisa entender para abrir nossos caminhos na vida, é que se realmente a gente percebe que em alguma área da nossa vida as coisas não estão andando, as coisas estão travadas, ou então a gente percebe sempre aqueles mesmos padrões repetitivos, né? Aquele mesmo tipo de parceiro que não funciona para mim aparecendo, né? Na vida profissional, pessoas dentro da empresa que não dá certo, ou então eu me esforço, me dedico, mas não consigo sair daquilo, ou às vezes até o contrário, né? Eu vejo eu regredindo. Então, a primeira coisa que a gente tem que ver, tá? Porque existem dois padrões. Existe o padrão de ação do inato, que é o que a gente vai ver agora, que é o padrão também conhecido como padrão de ação de defesa. E também existe aquela questão, que é a primeira que você tem que analisar, que é: eu estou sendo verdadeiro comigo? Eu estou sendo genuíno? Eu estou realmente no meu caminho? Porque assim, gente, o que vai acontecer? Às vezes você é uma pessoa super dedicada, super esforçada e tá num trabalho que realmente aquele trabalho está te mostrando, olha, não é bem isso, sabe? Não é bem isso para você. E às vezes você ainda não identificou. Por quê? Porque você tem um conjunto de crenças, por exemplo, que podem dizer para você que é preciso que você tenha um trabalho seguro. Segurança tá no top 10 dos seus, tá no primeiro dos seus valores, no top 5 dos seus valores, segurança. Mas, na verdade, você é uma pessoa que adora artes, por exemplo. Você é uma pessoa muito artística. Mas você tem como valor a segurança. Esse valor não combina muito com sua alma, com o seu sistema natural de ser, né? Por quê? O seu sistema natural de ser é de uma pessoa artista. Uma pessoa artista é uma pessoa que improvisa, é uma pessoa que tende a ser criativa, então ela precisa ser livre para criar. E às vezes você foi ensinado, você entrou num padrão de que a segurança é um dos seus maiores valores. Muito provavelmente pela família, desde a infância, pelos pais, ou por algum outro meio que te circundou, pode ter sido até depois, na faculdade, ou no seu primeiro emprego, ou alguma situação financeira da sua vida que te falou que a primeira coisa era segurança financeira. Então, você fez o quê? Você conteve todo o seu conteúdo genuíno, seu conteúdo autêntico, que é um conteúdo artista. Você teve que segurar isso. E começou a trabalhar em coisas de carteira assinada, em coisas que parecem mais seguras, em coisas que não correm muito risco. E o que vai acontecer? Como a sua natureza é uma natureza criativa e artista, né? Você não vai conseguir avançar se você estiver nesse caminho. Então, de um trabalho mais seguro, de um trabalho com benefícios e salário e esse tipo de coisa. Por quê? Primeiro de tudo, o que comanda a gente, eu costumo falar que a gente não tem livre-arbítrio, a gente tem arbítrio, mas livre não, porque a gente não pode mudar a nossa natureza, né? O que a gente faz é pegar valores mentais de padrões sociais ou familiares e colocar como top 5, como eu falei para vocês aqui agora. Meu top 5, meu primeiro valor é a segurança. Então eu vou conter minha natureza artista. O que vai acontecer? Você não vai deslanchar nesse trabalho. Porque, como eu falei, o que predomina é a natureza de cada um, que é individual, autêntica e genuína.
O que predomina é isso, para que você consiga contribuir com essa questão que muita gente fala que é a lei da atração, né? Que é simplesmente um fluxo natural da vida. Você tem que estar em si, ou seja, você tem que estar vivendo os seus padrões genuínos, não os padrões sociais, né? Então, essa é a primeira causa das coisas não estarem dando certo. Mesma coisa na vida afetiva, gente. Vamos supor que você tem um padrão mais reservado, você é uma pessoa que não gosta de expor muito a sua vida, né? Mas vamos que ao mesmo tempo você aprendeu com as suas amigas ou com seus colegas, você aprendeu que, ou muito provavelmente com a sua família, que namorar um rapaz, um homem, ou no caso de você homem, namorar uma mulher que seja muito reservada, né? Que seja muito na dela, não é legal. Porque é legal uma pessoa mais sociável, é legal uma pessoa que como se diz, né, que alcança muitas coisas na vida, que está sempre correndo atrás, uma pessoa dinâmica. Você aprendeu que esse tipo de pessoa é uma pessoa mais adequada para você se relacionar. E aí você começa a se relacionar com pessoas desse tipo, com pessoas dinâmicas, com pessoas muito sociáveis, mas você tende a ser uma pessoa mais reservada. O que vai acontecer? Não vai dar cola, não vai dar liga. E se der liga, vai acontecer muito de você ficar ressentido nessa relação. Porque enquanto a pessoa sai, se diverte, faz as coisas, porque é uma pessoa mais dinâmica, e você é uma pessoa mais introspectiva, né? Você acha que ser bom é ser como essa pessoa, né? Ser normal, ser feliz é agir como essa pessoa. Mas você não consegue agir como ela, então você vai estar sempre olhando como se a pessoa fosse mais do que você, né? E essa tendência vai te fazer ficar ressentido nos relacionamentos. Esse ressentimento vira mágoa. E aí você não consegue sair desse padrão. Simplesmente porque você ouviu demais os familiares. A mídia também coloca muito isso, que namoro tem que ser uma coisa agitadíssima. E às vezes você é uma pessoa mais quieta, mais reservada. Então, gente, essa é a primeira coisa. Às vezes os seus caminhos não estão abertos na sua vida porque você está realmente fora de sintonia com a sua natureza, né? Por isso que eu fiz aquele vídeo anterior para falar que você não pode realmente se importar com o que os outros falam. Por quê? Qual que é o maior perigo disso? Você vai ir para a cabeça e vai desintonizar com o seu inato, com a sua natureza, tá? Um outro ponto aqui que pode estar acontecendo é que a pessoa fala assim, não, Bárbara, eu estou em sintonia com a minha natureza, eu descobri que eu sou uma pessoa que realmente precisa de segurança, eu gosto de me sentir segura, eu gosto disso, isso é natural meu, eu gosto de poupar dinheiro, eu gosto de me planejar, eu não sou nada artista, eu sou assim mesmo, ok, ótimo. Mas mesmo assim as coisas não estão andando. Então, o que pode ser que está acontecendo? Agora a gente vai para o segundo ponto super importante, gente. No dia a dia, a gente tem uma tendência a achar que a gente é uma coisa só, né? Ah, hoje eu tô meio ruim. Ah, hoje eu tô meio desanimada. Hoje eu tô super animado. E isso sou eu hoje. Mas a gente tem que ver que uma coisa é a cabeça, uma coisa é o corpo, uma coisa é o instinto, uma coisa é a alma. E que cada um pode estar falando uma coisa diferente. Porque são sistemas diferentes que se unem para formar o ser humano. O que acontece? Eu vou dar um exemplo, que é o exemplo dos índios. Tá? O índio entra na mata e o índio ele é o próprio bicho, ele é o próprio inato. Por quê? Porque ele não tem aquele conteúdo social esmagador de crenças, de padrões mentais, de valores dos outros. O índio tem muito menos disso, né? Que ele não tem esse excesso de pensamento, esse excesso de intelecto e esse excesso de cobrança social, esse tipo de coisa que a gente tem na sociedade urbana. Então, o que acontece? Ele entra na mata, ele está no inato, ele está no instinto. O instinto é um instinto de defesa, o inato é um instinto de defesa, tá? Então, quando ele entra na mata, ele vai com a lança observando os animais. O índio, de modo nenhum, tem medo. Ele não está com medo, ele está no inato. Ou seja, ele está em alerta, ele está em vigília. Se o índio entra na mata pensando, nossa, ai meu Deus, pode ter uma onça ali, pode ter uma cobra aqui, ele não sobrevive, gente. Concorda? Então ele não tem medo
mas ele tem vigilância, ele tem alerta. É aquela coisa do lutador de boxe que tem um reflexo rápido, mas se o lutador entra no ringue pensando, nossa, aquele cara vai me detonar, já acabou. Entende a diferença? E nós aqui na sociedade urbana, na sociedade moderna, nós não estamos ligados nesse nosso inato, nesse nosso instinto de defesa. Nós estamos ligados no medo, que é um padrão mental. Observa a diferença? Enquanto o inato ou o sistema de defesa vai ligar o nosso corpo com a nossa essência e vai dar essa esperteza para a vida, o medo atua só na cabeça, vai fazer a gente ficar mental e esquecer do corpo, tá? Tanto que você já viu, pessoa que tem muito medo, às vezes, de alguma coisa, ela fica paralisada. Por quê? Porque foi tudo para a mente. Foi tudo para a mente. A mente criou um quadro ali onde não existe mais corpo. Tá tudo mental. Ela ficou paralisada de medo, né? Então, isso não é o sistema inato, isso é o sistema de medo. É um sistema exclusivo do homem urbano, tá? Não tem nada a ver com essa inteligência instintiva. E por que eu falo isso? Porque essa segunda parte, né? Bárbara, eu realmente gosto de fazer isso, eu tô na minha, mas os caminhos não estão andando. O que é, então, que está acontecendo com você? Você está descolado do seu inato porque você está muito na cabeça. Na cabeça existem padrões e sistemas de crenças que são contrários à sua natureza que você ainda não identificou. Então, vamos fazer um trabalho aqui comigo. Você vai fazendo aí com você, de acordo com os exemplos que eu estiver dando, tá? Então, vamos voltar naquele primeiro exemplo. Você é uma pessoa que viu que você gosta de segurança, você gosta de poupar, você gosta de planejar, e você está realmente dentro do seu trabalho. Ou você é uma pessoa artista e no seu trabalho você tem espaço para criar, enfim. Você está na sua, vamos supor que você achou a sua, tá? O que vai acontecer? Se isso não está andando, muito provavelmente porque você tem circuitos de crenças mentais que estão sabotando a sua essência, a sua natureza. Esses circuitos mentais foram aprendidos com outras pessoas, não tem nada a ver com você. Vou dar um exemplo meu que aí você vai encaixando na sua vida. Eu sou uma pessoa comunicativa, gosto de falar, gosto de palestrar, isso é a minha vida. Mas, vamos supor que eu tenho um padrão de crença mental que me fala, olha, cuidado com vexame, hein? Você não pode dar vexame, você não pode vacilar, cuidado com a humilhação. Vamos supor que lá na minha infância eu sofri algum momento em que me senti muito humilhada, ou bullying, qualquer coisa desse tipo. E aí isso ficou no meu subconsciente, né? Olha lá, cuidado, não vai dar vacilo. Então, esse sistema de crença é o que a gente pode chamar, muita gente chama, né, das amebas mentais, porque são formas de pensamento, né, que ficam nos oprimindo. Se a gente parar para pensar, a gente até consegue ver de onde elas estão vindo, assim, elas são formas mesmo, o pensamento toma forma sólida, né? Então, vamos supor que eu não identifiquei isso que está no meu subconsciente. Aí eu preparo minha palestra, toda alegre, toda feliz, e vou dar minha palestra e falar, nossa, eu vou arrasar, vai ser ótimo. Toda assim, me sentindo super bem. Chega lá na hora, numa livraria que eu vou lançar um livro, vou dar uma palestra, chega lá, e eu tô super confiante e tal e tudo. Mas vamos supor que eu olhe, enquanto eu tô dando a palestra, eu vejo uma pessoa na terceira fila, assim, fazendo uma cara que tá odiando. Vamos supor que isso aconteça. Aí vai ativar o meu circuito de crença, não é natureza, gente. Não é inato, entende? Não é defesa. É um circuito subconsciente de padrão mental aprendido, tá? Não é uma coisa inata, foi aprendido pela sociedade. Vai ativar o seguinte. Menos aí, Bárbara, cuidado. Controla aí, porque já tem alguém que não tá gostando, essa pessoa pode levantar e sair, essa pessoa pode fazer uma pergunta que vai te deixar constrangida. Cuidado, hein? Cuidado com vexame, cuidado com vexame. E a gente sente isso, gente, porque o corpo dá uma baixa energética, já reparou? O corpo esfria, né? A temperatura cai, tem gente que tem até um pouquinho da pressão abaixando ali, mais baixa, porque te dá você sai do seu centro, sabe? Você sai do seu centro. Então, se isso acontece,
eu vou começar realmente a dar uma palestra ruim, e aí na minha próxima palestra eu vou falar, tá vendo? Eu não sirvo para isso. Eu não sirvo para isso, não fui bem hoje. Ou, muito provavelmente o que acontece, se você não está identificando por que você não está avançando na sua vida, é porque já está muito inconsciente, jogado no seu corpo. De que forma? Antes mesmo de eu dar palestra, eu começo a passar mal, por exemplo. Entendeu? Então, você tá lá, você é artista, você conseguiu o seu primeiro espetáculo, na hora que vai abrir a cortina, você fala, eu quero morrer. Ai, não tô dando conta. Mas por quê? Se é uma coisa que eu quero, é uma coisa que eu gosto. Ai, meu Deus, não, eu sou muito ansiosa, eu tenho que tratar, eu tenho que ir no terapeuta, porque você começa a achar que é você, mas não é. É um circuito aprendido. Foi aprendido. Então, se alguma coisa ativar esse circuito, que seja medo de humilhação, os mais comuns, medo de humilhação, medo de se sentir rejeitado, medo de vexame, medo de não conseguir o suficiente, não dar conta, medo de não agradar os outros. Tudo isso que eu falei, vocês estão vendo como que está relacionado com os outros? Não tem nada a ver com você? Não tem nada a ver com a sua essência? Você vai fazer um teste na autoescola e você começa a passar mal antes, que é uma das coisas mais comuns. É o quê? Medo de falhar. Eu não posso falhar. Então, a partir dos seus medos, é muito interessante que você consegue perceber os seus medos, não fuja deles, não tome remédio, não saia correndo assumindo que isso é uma coisa sua e que você tem que fazer uma terapia muito complicada, que vai demorar muito tempo. Não é isso, gente. Você já consegue no dia a dia perceber, me deu uma baixa energética, me deu insegurança? Qual que é a voz desse medo? É medo de ser rejeitado? É medo de não dar conta? É medo de machucar alguém? Então eu não falo? O que é que está acontecendo? Então, essas duas pontes, né? A primeira, identificar se você está realmente seguindo o seu caminho, sua natureza. E o segundo, identificar se você está no inato ou se você está no medo, é muito importante. E olha, eu falo com vocês, 100% das vezes, 100%, em que algo não está funcionando na sua vida, tirando a primeira parte, que é você identificar se está na sua natureza, é porque você realmente está com medo, padrões de crenças limitantes, tá? Então, são essas vozes, tá? São essas formas de pensamento que vão ficar te falando. Não vai, porque senão você não vai dar conta. Tem gente que arruma um namorado lindo, maravilhoso, e tudo que sempre quis. Homens também que ficam com mulheres super gatas e a mulher tá apaixonada. E aí ele bloqueia, começa a dar tudo errado no amor, começa a assustar aquela pessoa, começa a espantar aquela pessoa. Por quê? Dentro dele tá falando o seguinte: pra você, esse mulherão, pra você, esse homem, esse gato, não, pra você isso não, você é menos, né? Então isso não combina com você. Então, na verdade, é uma forma de pensamento de desvalia. Então, gente, a gente tem que começar a avaliar esses medos. Isso é extremamente útil, é uma chave importante. Então, quando você se sentir inseguro, perceba que voz que está atuando e aí você consegue realmente liberar esses padrões. Voltar para si. Não, peraí, eu gosto desse trabalho, eu gosto desse relacionamento, eu não preciso surtar por causa disso. A voz que está por trás, eu já sei, é alguém lá na minha família que me falava que eu era demais, que eu era maravilhosa e eu fiquei com mania de perfeição. Eu já sei, era alguém lá na minha adolescência, um namorado que eu tive, que ficava me rejeitando. Eu aprendi que ser rejeitada é um padrão meu, sabe? Então, você vai começar a perceber e olhar e falar, padrão, tô vendo você atuar. Tô vendo que você é um padrão que está atuando, não sou eu, não é a minha natureza. E aí você se solta e se liberta disso. Porque enquanto você ainda não reconhece como padrão, você está achando que é seu, que faz parte da sua personalidade, do seu temperamento, da sua vida. E não tem nada a ver, são padrões, né? Freud, Jung, esse pessoal todo sempre falava o seguinte: que a gente tem conteúdos recalcados, que são os conteúdos subconscientes, inconscientes, muito profundos, que nós não reconhecemos. Mas que quando a gente joga uma luz sobre esses conteúdos, a gente fala, você tá aqui, tô vendo você, você não sou eu. E aí você consegue seguir com a sua palestra, com o seu namoro, com o seu trabalho, com a sua vida, até mesmo a vida financeira e as outras coisas que parecem que são subjetivas,
mas são totalmente interligados. Amizades, tem muita gente que quer ter amigo e não consegue fazer amizade com facilidade. Qual que é o conteúdo sublimado aí? Né? Você se acha menos do que os outros? Você acha que você vai ter que agradar muito os outros? Então você nem tenta, porque você já fica cansado antes de começar uma amizade? O que é que está te tirando do seu inato, da sua inteligência corporal e da sua natureza sensória? É muito importante observar isso. Eu desejo a você uma excelente desprogramação. E a gente está com uma novidade super bacana, que é o meu primeiro livro, que é o Liderança e Espiritualidade. E a gente coloca coisas muito interessantes. É eu mais um grupo, um grande grupo de especialistas. A gente foi convidado pela editora Líder e pelo Instituto Holos para fazer parte desse projeto. Tá um livro super bacana, super legal. Eu estou trazendo em primeira mão para vocês o pré-lançamento, que ele vai ser lançado no finalzinho de agosto desse ano. Então, eu queria convidar vocês para conhecerem um pouquinho, para já reservarem a sua cópia, que está muito bacana. Lá na loja virtual do site, desprograme-se.com.br, vocês encontram muita coisa legal também, outros cursos, detalhes sobre consultoria e muito mais. Tá bom, gente? Desejo a vocês uma excelente desprogramação, um excelente final de semana. Um beijo e até a próxima!